Olá, boa tarde. Então, hoje a gente vai continuar nossa aula de diagramas, né? Na última aula nós estudamos em diagramas de casos de uso, né? Eu acredito que muitos de vocês fizeram os exercícios propostos. Aqueles que não fizeram, ainda tem tempo de se fazer, tá? E hoje a gente vai estudar um novo tipo de diagrama. A gente já estudou diagrama de casos de uso, que envolve bonequinho, que envolve a ação e o relacionamento dentro daquele caso de uso, dentro daquela daquele sistema que o ator está realizando, o usuário em si. Então, o diagrama de classe, ele é um outro tipo de diagrama, é uma outra forma de eu representar os dados, só que dessa vez eu vou representar os dados de forma mais concisa, mais integrada, onde eu vou ter uma visão melhor do funcionamento do meu sistema. Então, o diagrama de classe, ele mostra a visão do analista para o programador, definindo assim as classes, as entidades, os atributos chaves, métodos e relações entre classes. Ou seja, o diagrama de classe é onde eu vou ter a estrutura física do meu sistema, vamos dizer assim. Antes a gente representava a nossa estrutura do ponto de vista do usuário, ou seja, eu mostrava o meu usuário mexendo no meu sistema. Agora eu vou criar o meu diagrama de classe do ponto de vista do programador. Ou seja, esse diagrama de classe ele vai mostrar tudo aquilo que o meu sistema vai fazer, tá? Ou seja, todas as funções que eu vou colocar, todas as variáveis que eu vou colocar, todos os procedimentos, como alguns conhecem, que eu vou colocar. Então, esse seria o diagrama de classe, seria a representação do sistema. Então, o diagrama de classe, ele seria uma representação do sistema, tá? Não esqueçam isso. Diagrama de caso de uso é uma representação do sistema? Não deixa de ser, porém, é uma representação do ponto de vista do usuário. É o usuário interagindo com o sistema. Aqui vai mostrar como o sistema vai funcionar, tá ok? Então, não esqueçam isso. Então, ele mostra a visão do analista para o programador. É a partir daqui desse diagrama que eu vou mostrar o comportamento do meu sistema, tá? Aí, esse comportamento é representado por quadrados e relacionamentos. E aí tem os atributos, que são as funções que a gente vai já entender. Certo? Antes da gente entender a representação do diagrama de classe, é necessário a gente compreender o que é um objeto. Um objeto é um termo que usamos para representar uma entidade do mundo real. Ou seja, um objeto é qualquer coisa do mundo real. Por exemplo, isso aqui é um objeto, é um quadrado, né? A gente tem um objeto lápis, a gente tem um objeto cachorro, vamos dizer assim, não, esquecendo o cachorro, vamos pensar em um objeto mesa. Mesa é um objeto, uma cadeira é um objeto, é algo que representa, né? É alguma coisa que a gente utiliza. Esse seria o conceito de objeto. Então, aqui em diagrama de classe, o conceito de objeto seria a mesma coisa. Objeto que ele representa alguma coisa. Então, por exemplo, se eu fizer uma bola, aqui no conceito de diagrama de classe, então essa bola é um objeto. Se eu fizer um quadrado, então esse quadrado é um objeto. Se eu fizer uma seta, então essa seta é um objeto de um diagrama de classe. Então, um objeto é uma representação de algo no mundo real, tá? Então, uma classe, por exemplo, ele é uma representação do sistema, certo? Então, ele representa um conjunto de objetos. Ou seja, vamos imaginar o seguinte, eu tenho um objeto lápis, certo? Eu tenho um objeto lápis. O lápis é meu objeto, certo? Quais são as coisas que um lápis pode conter? Né? Um lápis, quais são as coisas, né, que o lápis pode conter? O lápis pode conter borracha. O lápis pode conter ponta, ou então ele pode não ter ponta, tá? Então, isso aqui são objetos que fazem parte do lápis, certo? Vamos pensar em uma outra estrutura, uma estrutura como
como uma caneta. Uma caneta, ele tem o quê? Quais são as características? Quais são os atributos? Quais são os objetos que tem dentro da caneta, né? A caneta, ela tem tampa, que é chamada de bocal. O que mais que uma caneta tem? Cor. O que mais que uma caneta tem? Ela tem tubo, que é o tubinho de tinta, certo? Então, isso são objetos que fazem parte da caneta, certo? Então, o diagrama de classe, ele representa um conjunto de objetos. É como se uma classe fosse caneta, certo? E o que isso seria a classe? O que tem dentro da caneta? Tampa, cor, tubo. Não sei se vocês entenderam. Então, caneta seria uma classe, tampa, cor, tubo, seriam os atributos, a característica dessa caneta, seriam os objetos que compõem a caneta. A mesma coisa lápis, eu tenho lápis, que seria uma classe, certo? O que tem dentro do lápis? Quais são os objetos que o lápis utiliza? Uma borracha, não ter ponta ou ter ponta. Então, uma classe ele representa um conjunto de objetos, ou seja, uma classe seria a caneta. A caneta ela tem um conjunto de objetos que vai fazer a representação dessa caneta. Então, uma classe representa um conjunto de objetos que possuem comportamentos e características comuns. Então, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui, um cachorro, certo? A gente tem uma classe cachorro, certo? Quais são os objetos que um cachorro pode ter? O cachorro pode ter uma corrente, o cachorro pode ter alguns acessórios, né, que algumas pessoas colocam, roupa, pode ter dente, pode ter cor, esses são objetos. Então, uma classe ele representa um conjunto de objetos que possuem comportamentos e características comuns. Então, vamos tentar entender esse exemplo aqui, ó. Temos aqui uma representação de objeto. No caso, quem seria o meu objeto aqui? No caso, meu objeto aqui é o meu cachorro. No caso, meu cachorro, ele possui as seguintes propriedades e métodos, né? Ele tem propriedades como cor, como castanhas cor dos olhos, que são castanhas. Ele tem altura, ele tem comprimento, ele tem largura. Os métodos dele seriam esses aqui. Então, vamos lá entender. A gente acabou de falar que uma classe ele representa um conjunto de objetos. Então, aqui, um cachorro, o cachorro aqui, ele é uma classe, certo? Quais são as características que a minha classe cachorro, o meu cachorro tem? O meu cachorro tem cor, o meu cachorro tem cor do corpo, tem cor dos olhos, ele tem uma altura, ele tem um comprimento, ele tem uma largura. Isso aqui são o quê? As propriedades da minha classe cachorro, ou seja, as minhas características. Então, vamos imaginar aqui que em um diagrama de classe eu tenho uma classe que tem um nome, no caso aqui cachorro, e eu vou ter as características daquela classe. No caso, quais são as características da minha classe chamada cachorro? Cor do corpo, cor dos olhos, altura, comprimento e largura. E isso são as características da minha classe cachorro, chamadas de propriedades. Então, quando a gente fala de propriedades, a gente está falando de características dentro de diagrama de classe. Então, minha classe seria cachorro, certo? Quais são as características dessa classe cachorro? Quais são as propriedades? As propriedades são as características. Certo? E quais são as características? Cor dos olhos. E por aí vai. Certo? Isso seriam as características. Certo? Isso seriam as minhas características, tá? Então, seria isso. O diagrama de classe é isso. Eu tenho que ter um nome.
pode ser cachorro, gato, certo? Quais são as características do gato, quais são as propriedades dessa classe gato. Então, também aqui, cor do corpo, cor dos olhos, altura, comprimento e largura, certo? E métodos, tá? O que são métodos? Métodos são as ações que o cachorro vai fazer. Então, veja só, existem 3 coisas principais em um diagrama de classe. As 3 coisas principais que tem em um diagrama de classe é a classe, que seria representada pelo nome, que é um conjunto de objetos. Eu tenho as propriedades, que seriam as características, certo? E eu tenho os métodos. O que são os métodos? São as ações que aquela classe pode realizar. Ou seja, quais são? Eu já tenho o nome da minha classe, que é cachorro, certo? O que o cachorro tem? Quais são as propriedades do cachorro? Quais são as características do meu cachorro? A cor dos olhos, cor da pele e etc, certo? E quais são as ações que um cachorro pode realizar? Simplesmente o cachorro, qual é a ação que o cachorro pode fazer? Brincar. Pode ser correr, pode ser latir, pode ser deitar, pode ser sentar. Então, os métodos são as ações que aquele cachorro realiza, que aquela classe cachorro realiza. Então, vamos pensar em uma outra classe. Eu tenho uma classe gato. Quais são... Eu tenho o nome da minha classe gato. Quais são as propriedades que o meu gato pode ter? Né? Ele pode ter também uma cor dos olhos, ele pode ter uma cor da pele, ele pode ter dentes pequenos, ele pode ter dentes grandes, são características deles. E o que seriam os métodos dessa classe gato? Seria brincar também, seria correr, seria sentar numa poltrona, seria miar, né? Seria brincar com a bola. Isso seriam as ações que a classe gato realizaria. Tá? Então, essa seria a intuição de um diagrama de classe. Então, aqui, a gente vai agora representar o diagrama de classe dessa forma. Tá? Então, a gente já entende o que seria esse diagrama de classe, que representa um conjunto de objetos. Os objetos seriam essas propriedades, esses métodos que compõem essa classe cachorro. E aí, essas propriedades e métodos que compõem essa classe cachorro, elas são características e ações que aquele cachorro faz, certo? Então, no diagrama de classe, em vez de a gente fazer essa representação descrita, escrita, né? Em vez de ser uma representação do cachorro, a gente utiliza agora não mais bonequinho como diagrama de caso de uso, tá? Agora não é mais diagrama de caso de uso. Agora é um diagrama de classe que a gente representa com um quadrado, certo? Com o nome da minha classe, quadrado, vamos aqui tentar de novo, já tem aqui, que seria representada por um quadrado, né? Deixa eu botar aqui, quadrado, certo? Esse quadrado, esse retângulo, ele vai conter o nome da minha classe. Quem é o nome da minha classe aqui? A gente estava falando da classe cachorro, certo? Isso seria um nome. Ele vai ter atributos. O que são os atributos? Os atributos são as características da minha classe, são as propriedades. Esses atributos são as características, certo? E ele vai ter, que seriam os atributos, os métodos, que são as ações que minha classe pode realizar. No caso, quais são as ações que um cachorro pode realizar? São latir, correr, brincar, tá? Isso seria o diagrama de
classe, ele é representado através desse retângulo, eu preciso do nome, eu preciso dos atributos, eu preciso dos métodos, tá? Se eu fizer outro tipo de representação, não seria diagrama de classe. Diagrama de classe não é círculo, não é seta, é um retângulo que eu vou ter um nome, que eu vou ter um atributo e eu vou ter um método. Tá? O que, que o diagrama de classe faz? O diagrama de classe mostra como é que funciona o meu sistema internamente. Então, seria isso. Então, tá bem aqui, ó, os atributos são as propriedades que nós acabamos de ver, que são as características dos objetos, no caso do objeto cachorro, do objeto lápis, tá? Certo? Então, vamos ver logo essa parte. E aqui tem três tipos de... A gente trabalha com vários tipos de atributos, tá? Também tem protect. Mas aí vocês vão estudar isso mais para frente em programação orientada a objetos, onde eu tenho atributos. Esses atributos podem ser público, esses atributos podem ser privado, certo? E esses atributos podem ser protegidos. Quando eu digo que um atributo, que uma característica é pública, eu estou dizendo assim, ó, que essa característica, cor dos olhos, ela pode valer para várias classes, como que objetos podem ter cor dos olhos. Vamos pensar aqui, gato pode ter uma cor do olho, né? Gato, que mais? Boi, vaca, animais, vários animais podem ter um cor do olho, então a cor do olho. Então essa característica, ela é comum a todas, então ela é pública. Quando ela é pública, eu coloco mais um. Quando é privado, é que aquele atributo, aquela característica daquela classe, ela é uma característica única. Por exemplo, uma característica única do cachorro. Vamos pensar aqui uma característica única do cachorro. Deixa eu ver. Altura. Altura seria uma característica única. Não, altura não. Vamos pensar aqui uma característica única do cachorro. Gato, ele tem olfato, gato tem orelha também. Seria algo como se fosse a única coisa que o meu cachorro pudesse ter, que minha classe cachorro pudesse ter, que meu gato nunca vai ter. Tá? Vamos dizer que o cachorro, ele late, é uma característica única dele, né? Já que latir é uma ação, um método, é uma característica única dele. Então, isso seria o tipo privado. Já o tipo protegido, ele protege aquela característica, ele restringe também a outras classes, mas vamos dizer assim, que ele seria somente dele. É semelhante com o privado, né? Aqui entra outros conceitos que a gente vai estudar mais para frente. Então, tá bem aqui, ó, uma representação de um diagrama de classe, que eu tenho o nome da minha classe, a minha visibilidade. A visibilidade seria o que? Público, privado e protect, tá? Então, aqui, se for público, a gente vai colocar mais em. Se for privado, a gente coloca menos. Se for protect, se eu não me engano, a gente coloca a hashtag, né? Hashtag. E aí a gente precisa indicar o tipo e o valor dele. Aqui seria o método, tá? Então essas coisinhas aqui a gente vai já entender mais para frente um pouquinho, tá certo? Então deixa eu diminuir o zoom. Tá, eu falei dos métodos que representam as atividades que um objeto pode executar, ou seja, as ações. Os métodos são as ações que o meu objeto ele pode realizar, ok? Então, aqui eu tenho uma classe, por exemplo, uma classe pessoa. Quais são as características que uma pessoa tem? Ela pode ter um CPF, ela pode ter um nome, ela pode ter um RG, não é? Isso é uma característica, isso são características de uma pessoa pode ter. O que uma pessoa pode fazer no sistema? Vamos dizer assim, ela pode consultar por nome, ela pode validar o CPF. Tá? Então, métodos são as ações, atributos são as características, e o nome é o nome dessa quadradinho da classe. E aí, a gente vai fazer um exercício para que a gente possa compreender esse diagrama de classe. Então, vocês podem notar que aqui, por exemplo, eu tenho um sistema de compra.
certo? Vamos agora entrar no diagrama de classe como sistema. Eu tenho um sistema de compra, certo? Meu cliente, ele para acessar aquele sistema de compra, ele vai realizar login e colocar os produtos na compra. Como é que eu iria representar isso em um diagrama de classe? Eu teria uma classe com cliente chamado cliente, tá? Essa classe chamada cliente, ela vai ter os atributos do cliente. Quais são as características que o meu cliente pode ter para utilizar o meu sistema? Nome, e-mail, senha, endereço, tá? E quais são as ações que o meu cliente pode realizar em meu sistema? Ele pode alterar dados e ele pode excluir conta. São as ações que ele pode fazer no meu sistema, certo? Então, isso seria um diagrama de classe, tá? Na próxima aula a gente vai fazer uns exercícios, eu espero que vocês tenham entendido, tá? É muito interessante que vocês, é muito importante vocês compreenderem isso, ok? Até mais!